A pesquisa empírica em direito é ainda um setor marginal, né, da pesquisa em direito, é um setor que ainda não é o hegemônico, digamos assim, mas a gente está conseguindo reunir o melhor time possível para fazer esse debate. Claro que teríamos também outras pessoas, outros professores excelentes nisso, mas esses pesquisadores que estão aqui, além da sua excelência no tema da pesquisa empírica em direito, têm uma ligação conosco em relação ao projeto Pensando Direito. O projeto Pensando Direito é um projeto do Ministério da Justiça que financia pesquisas, pesquisas aplicadas em direito para os objetivos que o Ministério precisa ter de pensar certos temas, de pensar certas questões com maior profundidade. Então, são pesquisas de grandes pesquisadores que não há nenhum direcionamento nessa pesquisa, não é nada disso. A ideia de que para a gente trabalhar com determinados temas, a gente precisa sim ter uma pesquisa aplicada, uma pesquisa no qual os pesquisadores eles possam se aprofundar em debates, para que o Ministério, quando vai agir, ele haja de acordo, haja fortalecido, fortalecido numa boa doutrina, numa boa pesquisa, em dados realmente de excelência. Qual seria o diagnóstico da pesquisa empírica em direito no Brasil? Há alguma mudança significativa nos últimos anos? Há um maior interesse, um menor? Como é que está o interesse dos pesquisadores por esse tema? E quais são os principais fatores que fazem com que essa pesquisa empírica ela hoje se desenvolva, se ela realmente está mais desenvolvida, tem algum fator, quais são os fatores que fazem com que realmente que contribuam para que isso esteja ocorrendo, Então, pensar um pouco o diagnóstico da pesquisa empírica em direito no Brasil nos tempos atuais. O direito que a gente trabalha como base do que reivindica uma condição própria no Estatuto de Pesquisa, ele surge com a modernidade e surge como um campo apropriado pelo próprio estudo sociológico empírico. Porque ele surge como um direito positivo e que, enquanto tal, ele pleiteia que o seu objeto de conhecimento seja trabalhado a exemplo do que se faz na matriz sociológica de onde ele provém, que para os pensadores do século XIX, inclusive do direito, era a ciência do direito, a sociologia. Isso está, por exemplo, em Durkheim, na sua aula inaugural da criação da disciplina na Universidade na França, e está em Rui Barbosa, no seu famoso parecer de 1882 para a reforma do ensino no Brasil, quando dizia que, para ser atualizado aos paradigmas do conhecimento, era preciso abandonar a visão abstrata, idealizada do justnaturalismo que esteve na base da retórica do jurídico por um certo tempo e reivindicar a sociologia como um campo que permitisse ao estudo dessa área a aplicação dos mesmos modelos de investigação que pudessem servir à formalização, vamos dizer assim, epistemológica do seu objeto próprio, que é o direito. Ocorre que o positivismo logo também se idealizou, no sentido retórico de um lado, e de outro no sentido alienante de outro, porque se transformou não numa epistemologia do jurídico, mas a uma ideologia do poder. E aí o objeto, legislação, jurisprudência se tornou fetiche. Então ele não era mais investigado na sua etiologia, mas ele era descrito na retórica, tanto da pesquisa quanto do ensino. Eu não ensino direito civil, dizia Brunier, eu ensino o Código Napoleão. Não é isso? Então, esse é o primeiro aspecto, que prevaleceu como base do conhecimento e do ensino do direito. Base do conhecimento e do ensino. E, do ponto de vista político, uma tecnicização que se espelha nos currículos que se formaram desde então, até pelo menos 1994, quando então se retirou completamente
os elementos das teorias que alimentavam a formação de um campo de conhecimento, sociologia, antropologia, história, né? Tudo isso foi retirado. Basta ver, por exemplo, o currículo de 1972. Bem, esse é o primeiro ponto. Acontece que esse paradigma se esgotou do ponto de vista da sua legitimidade epistemológica. Tanto que em todos os estudos dos meados do século XX para cá, eram na linha de reivindicar a volta do jurídico ao seu campo de origem, que era das ciências sociais. Ou pelo viés da complexidade, Morin, Boaventura de Souza Santos, ou pelo viés da crítica ao positivismo como legalismo e, portanto, como referência ideologizada de estruturas de poder. A crítica marxista, por exemplo, Biai, Vila Pradelli, Bourgeon, e os alternativistas que na Europa questionavam o legalismo de poder, né? Bom, essa referência na reforma da educação jurídica e dos currículos começou a reivindicar, por exemplo, a volta do direito ao lugar de origem que é o das ciências sociais. E a crítica jurídica dos anos 1970 tratou deste assunto. A minha referência principal nesse campo é Roberto Vila Filho, que, por exemplo, em 3 referências dão um balizamento desse retorno. Primeiro é o seu texto, O Direito que se ensina errado. O direito que se ensina errado por um duplo equívoco. A inadequada apreensão do objeto de conhecimento. Então, só quem vê direito como vê-lo enquanto processo social, construção de subjetividades, deslocamentos operativos, o que vai gerar defeitos de pedagogia. Não se ensina bem o que se aprende mal. Então, qual é o objeto? Ele diz, não é a norma, porque o direito não se realiza como norma, ele até pode se expressar em norma, mas às vezes até a norma é um antidireito. E aí ele diz, o direito não pode ser isso, tem que ser uma referência mais ontológica, e formulou a ideia do direito como liberdade e reivindicou, por conseguinte, que a pesquisa desse conto de achar esse direito como construção de subjetividades inscritas nos conflitos sociais e nos protagonismos dos verdadeiros criadores do direito, os movimentos sociais. Então ele falou de direito achado na rua, né, para reivindicar essa pesquisa sobre esse âmbito. Depois, nesse campo propriamente dito do direito achado na rua, reivindicar que o direito fosse estudado pela integração interdisciplinar de todos os modos de conhecer que pudessem dar conta desse objeto. Então, o que a gente vive hoje é esta volta e, por conseguinte, essa discussão de complexidade. Não quer dizer que nesse período todo não houvesse uma leitura crítica do jurídico e bases para esse trabalho. Basta ver os trabalhos de Cláudio Soto, de Joaquim Falcão, de José Eduardo Farias, lá, que você estudou com ele, e que se organizaram no grupo Direito e Sociedade da Ampox, por exemplo, e nos alternativismos que foram estabelecidos, né? Então, o João Maurício Deodato e os organismos que nem eram das escolas de direito como vocês, e eu acho que é aí que se insere, por exemplo, o Pensando em Direito, como toda aquela linha de estudos e pesquisas financiados, por exemplo, pelo Conselho da Justiça Federal, né? Então, um trabalho financiado pelo Conselho da Justiça Federal sobre a pesquisa empírica em direito no Brasil, né? Então, esse é um ponto que eu acho que está na base da formulação do Pensando no Direito, que reivindica esse plano. Como o meu tempo está esgotado, eu só quero apontar um outro plano que a gente tem que voltar a ele. É que se a gente deu esse passo, ele não é sem problema. Você se referiu ao processo de construção da rede de pesquisa empírica. Teve o 4º encontro aqui. E ali se travou uma tremenda tensão. Porque nesta volta, é claro que se abre a contribuição da sociologia, da antropologia, da história, mas com que objeto? E aí
é um embate entre uma visão que, apesar de reivindicar a abertura epistemológica, não reconstruiu o objeto. E continua a discutir o direito como norma, como jurisprudência. Né? Mesmo nessa pesquisa nossa lá, nós tivemos que dividir o grupo. Uma parte que estudia Supremo Tribunal, casos difíceis, história constitucional, e uma parte que discutiu com os movimentos sociais o que eles enunciavam como direito. O que eles construíam em diálogo com as instituições, como emergência, o que a rua dizia. E agora, com tanto mais razão, a gente tem que ouvir. Né? Porque a rua está dizendo coisas, mas você precisa ter ouvido para ouvir. Então, esse embate retoma as teses do passado, por exemplo, entre o monismo e o pluralismo jurídico, né? E retoma sob uma forma problemática, porque preso a esses paradigmas, a visão do pluralismo, por exemplo, é vista como se fosse outra retórica. A retórica do protesto, a retórica da crítica, que substitui o direito pela política. Não é isso, como diz Boaventura de Sousa Santos, tem que trabalhar as opções teóricas e políticas que organizam esse processo, para se discutir epistemológica e socialmente o que ele nos apresenta de discussão. Pensando no direito surge, dentro das próprias competências da Secretaria de Assuntos Legislativos, que era, bom, a gente legisla. Mas o que é legislar? Legislar é saber, conhecer a Lei Complementar 95, saber quais são, onde que fica o parágrafo, onde que fica o inciso. A gente faz análise de constitucionalidade, a gente faz uma análise de interesse público. Isso pode ser uma coisa bastante formalista. Pode-se ter uma visão bastante formalista desse direito, mesmo de dentro do governo. E a visão que existiu ao se criar, e até que tem gente que ajudou a criar o Pensando Direito, então vou sempre abrir espaço para correções, mas a lógica era, eu quero entender o que significa legislar. O que eu estou produzindo na ponta? Qual a melhor forma de criar uma lei? Qual a melhor forma de se comunicar? Quem são os interlocutores? E no primeiro momento, a análise que existiu na Secretaria de Assuntos Legislativos foi a seguinte: quem faz isso, ou quem tem tido um contato com a ponta, quem pode nos ajudar nisso é a academia. E aí a lógica foi, vamos nos aproximar da academia. Vamos nos aproximar da academia para entender se o que a gente tem legislado tem sido os objetivos que a gente quer, se nós precisamos mudar as leis, se não precisa mudar as leis, se precisa mudar práticas de gestão, se não precisa mudar as práticas de gestão, se a gente precisa conscientizar as pessoas, trazer um tema novo, por exemplo, como pautas da sociedade da informação, o marco civil da internet, ou até aqueles temas que já têm algum histórico, já tem legislação, mas eles são aplicados, não são aplicados. Então, a preocupação que o governo, e aí dentro do governo a Secretaria de Assuntos Legislativos tinha, era entender de maneira um pouco mais concreta aquilo que ela achava ou que ela se propunha a fazer. E aí surge um binômio dentro dessa discussão de como fazer essas pesquisas, que era uma expressão que ficou conhecida até como uma brincadeira que nós estamos teorizando também sobre o que a gente estava fazendo, que era o binômio autonomia. Então, eu quero pesquisas empíricas para entender aquilo que eu estou legislando e aquilo que eu gerei. Mas eu não quero falar para o pesquisador que ele vai ter que pesquisar, eu não quero já dar a resposta que eu quero que ele encontre, muito pelo contrário, eu quero descobrir, é um processo de descoberta mesmo. Então tinha que existir a autonomia que a academia tem por ela de fazer a pesquisa de acordo com os achados que ela achasse, que ela efetivamente tivesse encontrado na ponta. Então isso era um elemento. Por outro lado, a gente era governo, é orçamento, é dinheiro público. As pesquisas tinham que ter uma utilidade. O que significava ter uma utilidade? A gente até brincava, não nos venha falar do Código de Hammurabi, não comece por aí sua pesquisa empírica, porque alguma coisa vai ficar esquisita. Então existia sempre essa preocupação de, olha, o que eu quero saber? Eu quero saber como é que estão os instrumentos urbanísticos na ponta, no município, no estado. Eu quero saber como é que tem sido a relação com empresas mulheres.
Então, não adianta você... É importante, acho que tem um substrato teórico muito relevante, mas não a ponto dele negligenciar a realidade. De se esconder esse diálogo, que às vezes era com os movimentos sociais, às vezes eram com outros entes de governo, às vezes eram com outros entes, com outros poderes da República. Então, eu quero uma pesquisa que tenha um recorte de utilidade mesmo, uma pergunta, uma dúvida que eu tenho quando eu escrevo um texto legal, ou quando eu estou tendo uma discussão. Eu quero saber se isso está tendo uma aplicação prática. E aí uma das descobertas que... E aí eu estou falando como o Pensando Direito, mas até as pessoas que estiveram lá e tiveram essas dúvidas e trabalharam nessas questões, como o Diego, como o Ricardo, como o Fábio, e hoje a Diga também nos ajudando, a Paula, eram questões que a gente acabou descobrindo. Às vezes, quando nós não tínhamos certeza do que nós queríamos, quando nós não desenhávamos um edital que talvez ajudasse o pesquisador a pensar numa metodologia, quando a pergunta não estava bem formulada, a gente dificultava tanto... Autonomia não, autonomia era uma questão que o pesquisador tinha, mas a gente atrapalhava a utilidade que era importante para nós mesmos. Então, houve um processo, e todas essas pessoas aqui na mesa contribuíram durante esses 7 anos de Pensando, houve uma tentativa de tentar construir cada vez mais um apuro metodológico. Então, pensar quais são os instrumentos que a gente precisa, quais são os métodos que a gente precisa para cada recorte de pesquisa e cada vez isso ser uma coisa, conforme o Pensando também foi se construindo, como o nome diz, sim, a gente não quer interferir na autonomia, não existe nenhuma intenção nesse sentido, foi ganhando credibilidade, cada vez mais a gente precisava pensar metodologicamente como se aprimorar. Como formular boas perguntas, como se unir com outros entes de governo, com os movimentos sociais, o que a gente queria saber efetivamente. E esse foi um processo muito interessante. E é um processo que não é linear necessariamente. Às vezes a gente erra, ainda erra, mas a gente foi criando uma certa memória, alguns instrumentos para conseguir fazer isso. O que é uma coisa interessante. Muitas vezes, dentro do próprio Pensando, dentro do próprio governo, você tem dificuldade de saber que tipo de pesquisa que vai responder aquela sua dúvida. Acho que essas são algumas das questões que eu queria colocar. Colocar um pouquinho o recorte de quem aproveita, de quem consome pesquisa empírica. Tem um minuto? 2. Então era um pouquinho isso que eu queria colocar. Que talvez seja uma coisa que a gente não vê, sobretudo na academia, quando a autonomia que é uma coisa que é dada, é uma coisa que é relevante para se levar em consideração. Essa pergunta, ela é uma pergunta que gera uma resposta que, se a gente for analisar friamente, é uma resposta contraditória, porque o movimento que está acontecendo nesse momento no Brasil é um movimento contraditório da disseminação da pesquisa jurídica empírica no Brasil, né? Contraditório por quê? Porque a impressão que dá pelos termos que são utilizados é que isso nasceu agora, é que isso tem 5, 10 anos aqui no Brasil, mas eu acho que a Sal foi muito feliz de convidar o professor José Geraldo para estar aqui na mesa, para lembrar que isso já era feito há muito tempo atrás, há décadas atrás, né? E eu quero dar um exemplo, talvez um dos pioneiros e paradigmáticos de pesquisa empírica jurídica no Brasil, que foi a pesquisa feita pelo professor Boaventura de Souza Santos, né, O Direito dos Oprimidos, um livro que acabou de ser publicado em português, só tinha publicação em inglês, e é uma investigação sobre a juridicidade das relações sociais estabelecidas na favela de Jacarezinho, que ele denominou de Passárgada, por questões de segurança no contexto da ditadura. Então, todo esse movimento, esses autores que o professor coloca, são autores que, desde uma perspectiva crítica e progressista, estavam na luta contra a ditadura e se apoiavam na empiria, ou seja, na investigação dos fatos sociais, para denunciar o regime repressor. Então, a pesquisa jurídica empírica não nasceu agora no Brasil, né? Ela talvez possa ser classificada com os termos que têm sido utilizados atualmente por um movimento histórico, aí sim, bastante recente, que a gente precisa analisar as suas próprias contradições, né?
contradições que, na minha leitura, têm a ver com o que eu considero que é uma verdadeira crise do positivismo no Brasil, né? Cada vez mais nós vemos escolas importantes do direito brasileiro abandonando o bacharelismo, abandonando as teorias positivistas deontológicas à la Kelsen, à la outros modelos nessa perspectiva, e adotando cada vez mais as perspectivas que são dominantes, especialmente nos Estados Unidos, que são as perspectivas do realismo jurídico, do pragmatismo, etc. Com o problema que o professor já colocou, que é a concepção do que é direito, né? A concepção que identifica o direito com a norma jurídica ou com a pura e simples manifestação do poder a partir das instituições estatais. Tudo isso faz parte de diferentes facetas do que o professor Roberto Lira Filho, lá naquele livrinho, lá há muitos anos atrás, denominou de vários tipos de faceta de positivismo jurídico. Por quê? Porque o positivismo jurídico não é simplesmente igualar direito à lei, mas é igualar direito a Estado e direito à enunciação de poder pelas classes dominantes. E não entender que o direito é um processo que ele vai acontecendo na medida em que a sociedade ela se organiza, se desorganiza, estabelece as suas contradições, e daí a busca nos movimentos sociais da enunciação daquilo que vai ser direito, né? Porque aquilo que é reconhecido hoje como direito nada mais é do que o produto de lutas históricas que até um determinado momento não eram legais, não eram leis, mas faziam parte dessa dinâmica do jurídico. O processo da dinâmica ou daquilo que o professor Roberto Lira Filho chamava da dialética social do direito, né? E eu considero que essa crise desse modelo kelseniano é que leva muitas escolas importantes, como, por exemplo, a FGV do Rio e de São Paulo, instituições de pesquisa importantes como a SEBRAP, etc., a incentivar esse tipo de perspectiva, né? Que faz uma investigação que não está mais tão preocupada em construir modelos teóricos para explicar o que é o direito, uma deontologia jurídica, uma lógica, etc. Estão muito mais preocupados em identificar aquilo que os atores jurídicos, ou que são reconhecidos como tal, efetivamente fazem no seu cotidiano, e a partir daí tentar compreender a lógica da atuação desses atores, né? Seja legisladores, mas também, especialmente, magistrados, poder judiciário, né? E tudo isso é o que tem construído esse grande caldeirão que a gente chama hoje da pesquisa jurídica empírica no Brasil. A partir desse diagnóstico, a avaliação que eu faço é de que ainda há muito a se fazer para disseminar a pesquisa jurídica empírica no Brasil, seja em qual dessas perspectivas a gente for adotar, a gente for disseminar. Por quê? Porque eu não fiz uma investigação empírica estatística, mas arriscaria que menos de 2% dos cursos jurídicos adotam esse tipo de perspectiva no Brasil. O restante é bacharelista, Kelsen é muita coisa dentro dessas faculdades, se a gente for pensar, porque é mal dado, né? Então é realmente uma verdadeira tragédia. E nesse sentido, a gente vai discutir os impactos do Pensando em Direito, mas o Pensando em Direito ele trouxe uma contribuição fundamental para ampliar o número de interlocutores, de pesquisadores e pesquisadoras que incentivam esse tipo de prática, que vai tentar mostrar, ver o direito sob uma outra ótica, sob uma outra abordagem, muito mais real, né? Muito mais concreta, e inclusive com uma maior variedade de métodos de investigação, né? O que fica como desafio realmente não só ampliar o espectro dentro das faculdades de Direito, mas começar a reconhecer que muitas outras áreas do conhecimento, como antropologia, sociologia, ciência política, etc., na minha opinião, fazem pesquisa jurídica empírica, às vezes sem saber, né? Então, a gente propor esse debate, esse diálogo com esses outros campos, e a partir daí a gente
aumentar o número de interlocutores e, muito humildemente, nós que somos do direito, eu particularmente sou, propor esse debate, esse diálogo e a partir daí construir de forma transdisciplinar, junto com todas essas outras formas de abordagem, enfim, todos os objetos de investigação empírica que nós, de fato, precisamos construir para quê? Para ter decisões melhores do nosso judiciário e para produzir leis melhores. A gente está compondo um mosaico muito interessante aqui, porque eu acho que a gente tem muitas perspectivas em cima dessa questão do que é a pesquisa empírica em direito no Brasil hoje. Eu, como gestor de carreira, eu quero dar uma visão do gestor, o que significa um projeto como Pensando e como que ele contribui para o governo e como que ele se insere num momento da pesquisa empírica em direito. Eu acho que o Diego está corretíssimo quando ele fala que a gente não pode dizer que a gente está inventando a roda agora, falar, olha, tem 5 anos que tem pesquisa empírica em direito no Brasil, muito antes pelo contrário. Realmente, se você for traçar uma história da pesquisa empírica em direito, seja no Brasil, seja em outros países, você vai achar uma série de iniciativas, de tradições e de momentos importantes em que você teve essa aproximação, né, para o objeto de estudo de direito. O que eu acho que dá para se dizer é que existem algumas ideias forças, algumas coisas em comum com esse atual momento da pesquisa empírica em direito no Brasil. Para falar um pouco de governo, é muito comum para quem está fora do governo ter algumas concepções equivocadas sobre como o governo funciona. Em geral, as pessoas acham que o governo é um grande monolito, né? O governo quis, o governo fez, o governo acha, etc. E quando você está dentro do governo, você vê que, além de ser uma grande caixa de surpresas, ele é um campo de disputa extremamente amplo, né? Assim, o Poder Executivo, o Presidente da República, ele não toma uma decisão sozinho, né? Os ministérios não estão sozinhos, são muitos, inclusive, com opiniões muito divergentes, dependendo do assunto, são dezenas deles que tratam dos mesmos assuntos. Então, para que um projeto de lei seja aprovado pelo Congresso, já é uma grande disputa entre forças políticas, as mais variadas. Antes, no Executivo, quando o projeto de lei sai do Poder Executivo, não é diferente, né? Então, assim, a primeira concepção que eu acho que a gente tem que desfazer é que o governo é um monolito. A segunda concepção equivocada que frequentemente se vê é que o governo sabe o que ele tem que fazer. A verdade é que, em qualquer país do mundo, aliás, se vocês quiserem buscar uma discussão que é feita sobre isso, é sobre políticas públicas baseadas em evidências, um movimento aí que teve uns anos atrás, qualquer país, mesmo os mais avançados, eles ficam tentando desesperadoramente achar uma forma de entender os problemas e buscar soluções que sejam válidas para isso. As coisas acabam sendo feitas de forma muito mais desorganizada e desarticulada do que normalmente se pensa, né? Você tem muitas ideias, você tem muitas soluções, elas às vezes se encontram, às vezes o fluxo político prevalece, às vezes a imprensa joga o foco numa coisa e aquilo passa a ser importante, às vezes não. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governo nem sempre tem à mão a informação que ele precisa para saber o que ele tem que fazer. Tá? A terceira concepção que é importante a gente colocar aqui é o seguinte: o projeto Pensando em Direito é um projeto de aproximação do governo e da academia. E como o Marcelo falou, as visões aí são muito distintas. A academia ela existe para problematizar o que é direito. Para você fazer um encontro mesmo e falar, o direito é a luta pelo direito? Ou o direito é o que está no Vademecum e está todo mundo aqui estudando para concurso? Né? No governo a gente não tem tempo, não é o espaço para fazer isso. É bom que se problematize, é bom que se questione, mas no governo muitas vezes você tem decisões que tem um tempo para ser tomada e esse tempo é muito curto. Se você tiver uma massa crítica bem acumulada na sociedade e nos dirigentes políticos, bom, a decisão provavelmente vai ser melhor. Se você não tiver, você vai ter que tomar uma decisão mesmo assim. Então, isso é importante vocês entenderem o contexto que surge o projeto Pensando em Direito. Eu acho ele muito pioneiro e uma grande inovação, porque ele pega esse ponto cego do governo, que é o governo ele precisa de agir, mas ele não sabe como agir. O governo ele é um espaço em disputa e um argumento embasado numa pesquisa empírica pode ser uma grande arma para se vencer essa briga, seja dentro do executivo, seja com o legislativo. Então, acho que é nesse contexto que surge o Pensando Direito. Pensando Direito, nesse momento da pesquisa empírica, eu acho que ele está muito associado às pessoas que estavam ali no Ministério da Justiça quando ele surgiu. Então, é nesse caldo de cultura que você tem o surgimento do Pensando Direito. Eram pessoas que estavam dispostas a inovar. Então, aí que você tem esse espaço para uma iniciativa de aproximação de governo e sociedade
esse momento da reforma do judiciário é importante também porque colocou na pauta alguns temas que hoje pra gente, o lançamento do Justiça em Números, do STF em Números é corriqueiro, mas assim, a gente esquece o tanto que isso é importante. O judiciário entendeu quantos processos ele tem, quantos juízes são, quanto que se gasta, que em termos de estatística judicial ainda é muito pouco, se você comparar, por exemplo, com as bases de dados imensas que se tem, sei lá, nos Estados Unidos, mas é um movimento em que você traz para dentro do Poder Judiciário, que tem uma tradição da dogmática jurídica tradicional muito forte, de você tentar entender a natureza do problema e propor soluções para ele. Né? Então é aí que surge o Pensando Direito, com todos esses desafios associados a esse encontro entre a academia, que quer autonomia para pesquisar, que quer problematizar, e o governo que precisa de uma resposta rápida, precisa de entender a natureza dos problemas e propor soluções que a sociedade exige, né? E eu acho que a gente teve uma sorte muito grande no caso do projeto Pensando Direito, porque ele não só acabou fomentando essa comunidade, que eu acho que o Fábio e o Alexandre vão ter condições de falar melhor, que é a rede de estudos empíricos em direito, como outras iniciativas semelhantes do próprio Ministério da Justiça, pensando a segurança pública, centros de estudos judiciários da Secretaria de Reforma do Judiciário, como se teve a felicidade de ter uma coisa que no governo nem sempre se tem, que é continuidade. As lideranças que a Secretaria de Assunto Legislativo teve, o Pedro Bromovai, Felipe de Paulo, Marivaldo Pereira, agora Gabriel Sampaio, todos são pessoas jovens, engajadas, progressistas, que não querem fazer daquilo um cartório burocrático. Pelo contrário, querem usar a posição que o governo permite para fazer a transformação social. Então eu acho que aí você permite que essa discussão entre no governo e que o governo tome decisões melhores. Para mim esse é o grande mérito do projeto. E só para concluir, se vocês forem analisar, tem diversos projetos de leis, alguns que viraram lei, entre eles a lei anticorrupção, que agora está nos jornais, a gente está num momento importante institucionalmente falando, que surgiram, entre outros motivos, por essa discussão feita dentro do projeto na Secretaria de Assuntos Legislativos. Embora eu concorde com o Diego e com o Ricardo no sentido de que pesquisa empírica em direito é feita há muito tempo, eu acho que nós temos condições que são novas. E são novas, por um lado, porque se é verdade que o Boaventura fazia isso na década de 70, o professor Zé Geraldo começou a fazer isso na década de 80, né, e outros também, né, Zé Eduardo Faria, em alguma medida, né. Também é verdade que eles eram marginais ou marginalizados na academia jurídica, nas hierarquias das profissões jurídicas. Né. Hoje, quando a gente fala em pesquisa empírica, a gente tem muito mais espaço, né, muito mais legitimidade para falar disso. Né? E muito mais recursos também, que, de certa forma, ilustram o maior grau de legitimidade. Isso, por um lado, para mim, reflete um conjunto de oportunidades, também traz um conjunto de desafios, que o professor Zé Geraldo já antecipou aqui alguns deles. Né? Então, assim, em termos de vetores, o que está por trás dessa transformação do status da pesquisa sociojurídica no Brasil dos anos 70 para cá? Um dos temas já foi tocado aqui pelo professor Zé Geraldo, pelo Diego, pelo Ricardo, né, pelo Marcelo, que é a exaustão do positivismo. Né? Num determinado momento, a visão de que direito é equivalente à lei, né? E que o direito provém exclusivamente do Estado, se esgota. Né? Isso nas faculdades de direito. Né? A gente começa a questionar um pouco essa premissa. E se, portanto, o direito não está mais só na lei ou nas normas emanadas do Estado, passa a existir um campo muito maior para que ele seja apreendido, campo esse no qual elementos da realidade social, econômica, política passam a ter relevância também. Né? E da própria realidade jurídica. Então, por exemplo, pesquisa em jurisprudência é uma coisa que não era tão comum, né? Pesquisa rigorosa mesmo de jurisprudência é uma coisa que não era tão comum no âmbito do positivismo, porque a jurisprudência era tida como uma expressão inquestionável dessa normatividade estatal. Né? Depois ela passa a ser um objeto de problematização. Isso nas faculdades de Direito. Nas faculdades de Ciências Sociais, a gente tem também a descoberta do direito. Então, a gente começa a ter, por exemplo, nos anos 80, o surgimento lá na Ampox do GT Direito e Sociedade, congregando alguns atores de outras escolas, né? Ciência política, sociologia, antropologia, que começam a, então,
eleger o direito como um objeto, né? Coisa que também não é trivial na realidade de onde eles vinham, porque todos eles foram muito pioneiros. Então, por exemplo, Kant de Lima estudar direito na antropologia, né, quando a tradição da antropologia no Brasil, né, e também nos países centrais, era de estudar as chamadas sociedades tradicionais, né, realmente foi uma ruptura. Aí, nos anos 90, a gente tem nas faculdades de Direito, o professor Roberto aqui é uma expressão disso, né, cresce também nesse movimento, que é a institucionalização das chamadas matérias propedêuticas, né. Isso eu acho que vai também fomentando junto aos alunos e aos pós-graduandos que vão se formando, né, uma sensibilidade, né, e vai fomentando uma atitude realmente de poder, eventualmente poder explorar isso, né. Por mais que eu mesmo viesse da sociologia jurídica, a gente não tem exatamente o treinamento para conduzir, né, algumas atividades, alguns processos de pesquisa, só depois é que eu fui adquirindo isso. Mas a gente vai e ousa, né? Então, assim, as dissertações da UNB, a gente observa que tem um aumento frequente de atividades de campo, né? Até chegar em algumas que são realmente muito intensivas em campo. Relacionado com isso, né, a gente tem a consolidação de uma ordem jurídico-política democrática no país. A gente não pode perder de vista a importância disso. Por quê? Porque numa sociedade democrática, todo mundo pode questionar o direito que está posto. Todo mundo pode desafiar, pode apontar inadequações, né, fazer críticas. Então, isso também, quer dizer, o direito se torna um campo mais aberto, né, a questionamentos, a interpelações e, né, mais propenso ao exercício dessa curiosidade intelectual. Outro ponto, a audiência das políticas públicas, foi tocado aqui, né. O fato de que órgãos de governo, mas também do próprio judiciário, começam a demandar produção de conhecimento sobre si próprios, né? Isso também é um vetor. E o último vetor que eu destacaria está um pouco na fala do Diego, é a globalização. A gente passa a tomar contato com tradições de academia, né? E aí realmente acho que a americana é a mais radical nesse sentido, né? Nas quais o direito em grande medida é visto como um sinônimo de fato social, e nas quais não é extraordinário, né, se propor a estudar o direito a partir de perspectivas empíricas. Bom, isso tudo, se por um lado abre oportunidades, como eu falei, por outro, traz alguns dilemas. Então eu divido esses dilemas em três. O primeiro é objeto, o que pesquisar. Tudo bem que a gente extrapole a ideia de que direito é norma e que a gente estude o direito como relações sociais, mas o direito também é norma. E é isso que abre, por exemplo, o espaço para interpelações, como a gente viu na rede de pesquisa empírica, no encontro, né? Questionando até que ponto a gente não estaria, né, extrapolando no campo jurídico ao realizar investigações do direito exclusivamente como fato social. Então, assim, dar conta dessa dupla natureza do direito, né, que no fundo do instituído, mas também do instituinte, né, e vice-versa, é uma coisa que ele tem que ter em mente, né? E aí, o que é pesquisa sobre o direito, o que é pesquisa em direito, eu acho que são questões para a gente pensar. A segunda é a definição dos objetivos, né? Para que pesquisar? A gente pode pesquisar para produzir teoria, para satisfazer curiosidade intelectual, o que é absolutamente legítimo. A gente pode pesquisar para produzir intervenção no mundo, né, ou para instrumentalizar algum processo. Né. Então a gente tem pesquisas que são mais puras e mais aplicadas, vamos dizer assim. Então essa ideia da autonomia, não, mas eu tenho minha autonomia como pesquisador, muitas vezes ela quer dizer o seguinte: olha, eu quero primeiro responder as questões que me afligem para depois, se sobrar alguma coisa que possa ser útil ao governo, né? Então, assim, o objetivo do direito é regular, é produzir, é vincular condutas, né? Orientar a ação das pessoas. Então ele tem por natureza uma dimensão aplicada, que a gente pode transformar em problema, mas que a gente não pode esquecer que existe. E por último, um dilema de definição do método. Como é que a gente pesquisa, né, tendo em vista as respostas que a gente dá para as duas primeiras questões.
E aí, enfim, a gente pode tratar o direito, se a gente trata o direito radicalmente como fato social e só quer, e está mais interessado em produzir teoria, isso vai nos abrir uma série de possibilidades, mas também impor uma série de constrangimentos com relação ao que a gente pode fazer no campo. Se a gente quer contribuir com uma política pública, a gente vai ter que estabelecer alguns limites também. Eu não posso, por exemplo, produzir um relatório que desqualifique absolutamente o sistema de justiça, porque, no fundo, o objetivo desse relatório é contribuir para a transformação do sistema, e a gente não faz a transformação do sistema sem também capacidade de dialogar com o sistema. Para mim, uma pesquisa empírica em direito, tá, é qualquer pesquisa empírica, é qualquer pesquisa por meio da qual se busque resolver um problema jurídico empírico. Isso nem é uma definição minha, é de um teórico do conhecimento inglês chamado Larry Lauder, tá, que define toda e qualquer pesquisa empírica em direito como sendo uma pesquisa por meio da qual se busca resolver um problema jurídico empírico. Eu estou fazendo pesquisa empírica em direito na medida em que eu tenho um problema jurídico cuja resolução demande necessária e imperiosamente que eu vá até a realidade para procurar responder aquela pergunta. Portanto, a pesquisa empírica em direito, para mim, não é uma área do conhecimento jurídico, ela não é, evidentemente, um método de pesquisa empírica em direito, já que há diferentes abordagens metodológicas que podem ser utilizadas para se resolver um problema jurídico empírico. O que a pesquisa empírica em direito é, para mim, é um movimento de pessoas que procuram resolver problemas jurídicos empíricos por meio de uma diversidade de métodos e em todas as áreas do conhecimento jurídico, né, do processo penal à teoria do direito. Por isso, né, não se pode, evidentemente, dizer que pesquisa empírica em direito no Brasil seja uma coisa nova, né? Indo mais atrás, eu consigo me lembrar, por exemplo, que nos anos 50, o Arruda Campos já publicou um livro chamado Justiça a Serviço do Crime, que talvez seja a pesquisa empírica em direito mais antiga no Brasil do qual eu me lembre, mas eu tenho certeza que se a gente continuar procurando, a gente talvez até encontre coisas mais antigas do que isso. Porque a questão não é se a pesquisa empírica em direito no Brasil é uma novidade ou não. A novidade é que existe um movimento no Brasil nos últimos 10 anos, pouco mais que isso talvez, que reivindica essa nomenclatura e que se reconhece em torno dela. Não é que o que eles façam seja novo, porque realmente há experiências anteriores. O que há de novo é que existem pessoas que reivindicam essa nomenclatura, se aglutinam em torno dela, né? Se reconhecem e são reconhecidos enquanto um grupo que faz isso. Essa só é a novidade, né? E, sendo, portanto, um movimento, um grupo de pessoas que se reúnem e se reconhecem em torno de algo, então isso são as características de um movimento, né? Não de uma área, de um método, ou seja lá do que for outro, né? É pura e simplesmente um movimento, né? A construção desse movimento, ela evidentemente não incorpora todas as pessoas que se dedicam a resolver problemas jurídicos empíricos. Portanto, vocês vão encontrar pesquisadores que resolvem problemas jurídicos empíricos, fazem algo que você poderia chamar de pesquisa empírica em direito, mas essas pessoas não se reconhecem como parte desse movimento, não participam dele e, portanto, não compõem, não é, por assim dizer, esse grupo. Agora, do ponto de vista do reconhecimento como tal, há um dado claro que é, se você vai à base de produção científica no currículo Lattes, você identifica um crescimento de 600% nos últimos 5 anos no número de trabalhos que se indexam no sistema como, né, reivindicando lá nas suas palavras-chave, né, ou na sua metodologia como sendo pesquisas empíricas em direito. Portanto, há, né, evidentemente, um
crescimento das pessoas que se reúnem em torno disso e reivindicam essa nomenclatura e procuram reconhecer-se como tal. O projeto Pensando no Direito, ele foi se empiricizando ao longo do tempo. Ele originalmente, se você pega os projetos da primeira chamada, né, eles não tinham esse perfil. E ele foi tomando esse caminho na medida em que Sal foi percebendo que esse era o caminho mais rico para trabalhar na perspectiva, né, de monitoramento e avaliação de política legislativa, que era o que fundamentalmente interessava ao órgão. O autor mais citado aqui foi o Kelsen, né? Não é curioso? Uma coisa assim da psicologia, um ato fato, talvez. A gente tem um movimento, de fato, de pessoas que se interessam, ou pelo menos se autorreferenciam como pesquisadores de pesquisa empírica, fazendo pesquisa empírica. Eu anotei 3 trabalhos que eu acho que são trabalhos de pesquisa empírica, e vou dizer por quê, e acho que eles são tão mais importantes do que qualquer trabalho bom de doutrina. Para mim, vou dizer por quê. O Rodrigo Rodrigues, o Daniel Wang, que todo mundo conhece, né? E o Fernando Fontaine, com o Alexandre, né? Pararam aqueles trabalhos interessantíssimos, o Daniel com as questões de saúde. Por que esses trabalhos são importantes? Porque com a constitucionalização dos direitos sociais e das promessas constitucionais por um Estado que provê direitos e, como consequente ou concomitante, talvez, auto-intitulada capacidade de se meter nas questões políticas do judiciário, você tem perguntas, né, que não são respondidas por teorias ou por especulações teóricas sem dados e fatos. A saúde é ruim por quê? Quanto? Como? O juiz está se metendo na alocação de recursos escassos que estão lá na rubrica da saúde, ele vai desorganizando, eles estão desorganizando, então, essa alocação, que é uma decisão política. Como? Quando? Quanto? Por quê? Os concursos, tem uma heteronomia no ensino jurídico, e os concursos meio que condicionam as 1.250 faculdades de direito que estão autorizadas pelo MEC e tal, então todo mundo usa eu vou aqui citar, são amigos e tal, Pedro Lenza e o Marcelo Alexandrino, né? Tem manuais que são super simplificadores do fenômeno jurídico, as pessoas ficam ali lendo aquele negócio e reproduzindo e tal. Então vamos fazer bom, em que medida os concursos são, né, condicionadores, então, de uma visão do que é formar e tal. São perguntas que são importantes, que não... Até eu ouvi os colegas falando e eu ficava pensando assim, peraí, justifica com dados, qualifica com fatos, qualifica com dados, né? Há um grande número de faculdades que estão se importando com pesquisa empírica e com uma pluralidade jurídica e com social-legal studies e tal. Não estão. GV, as duas, né? Relevante em relação ao ensino jurídico do Brasil, 1.250 faculdades, né? Fazendo gente reproduzir o conhecimento que é um conhecimento inócuo, né? Do ponto de vista de transformações sociais e tal, as pessoas querem, enfim, outras coisas. Qualificar os dados e os fatos, né? Então, o Pensando Direito faz isso, né? Ele pede a qualificação dos fatos e dos dados. Então, mensura, aprecia, tabula, organiza, me dá elementos para poder fazer essa reflexão. Acho que essas pessoas que estão muito, muito incomodadas, todos aqui nessa mesa estamos, e sempre estivemos, com coisas do tipo, aspas, a jurisprudência pacífica e remansosa do egrégio tribunal, do excelso pretório, do preclaro ministro, etc. e tal, fecha aspas, essas pessoas aqui têm preocupações que vão além dessa impostação pré-moderna, pré-cartesiana, eu diria, né? de produção teórica que aporta à reputação do operador, seja porque ele é ministro, ou seja porque ele é rico, ou seja porque ele é, sei lá o quê, a autoridade para falar sobre um tema, sobre um assunto. O Fernando Henrique uma vez falou uma coisa interessante, ele usou um termo interessante, as pessoas traduziram errado, né? Bullshit, bobagem, né? Então as pessoas estão preocupadas com a investigação da vida concreta, do direito achado na rua, do que ocorre de fato nos tribunais, como os tribunais funcionam, como os juízes, ao produzirem decisões importantes, marqueiam ou
diminuem o possível acesso às reais razões das decisões por meio de uma retórica que mistifica, né, o direito, e distancia o direito. Então, vamos investigar como as cortes decidem, né? Aí eu tenho um segundo problema, que é como também não cair na pesquisa empírica na tentação positivista de reificar esses dados e essa metodologia, como está sempre também fazendo uma reflexão sobre o próprio método, né? Zé Geraldo nos aportou aqui um pano de fundo teórico, histórico, sobre a questão da empiria. Eu diria o seguinte: a nossa preocupação quando a gente faz pesquisa empírica é com esse tipo de doutrina inócua e mistificadora. O mais curioso disso, que eu acho que a gente realmente tem que discutir, é o que é que vai caracterizar essa pesquisa e o que é que vai validar essa pesquisa empírica. Enquanto empírica, é muito importante a gente ter essas iniciativas e adensar essa massa crítica teórica, né? Vocês estavam falando, poxa, os Estados Unidos têm dado para tudo, a gente não tem dado para nada. Os dados ainda são, quando são produzidos, contestados e contestáveis. Então, vamos trabalhar nisso, né? Se a gente for pensar na pesquisa empírica, a gente vai ter que pensar no ensino jurídico. Se a gente for pensar na pesquisa empírica em direito nasal, que se relaciona com a questão legislativa, a gente vai ter que pensar como se faz lei nesse país, e aí é outro problema gravíssimo, né? Porque às vezes você tem um melhor argumento, você tem um melhor projeto de lei, mas você chega lá e na hora do voto você perde por questões, né, muitas vezes não jurídicas, né, e muitas vezes até que trazem questões que nem poderiam estar dentro da Câmara de Deputados, do Senado Federal, e a gente, por essas questões, a gente acaba perdendo projetos de lei, às vezes, importantíssimos. Quais são as dificuldades, né, para que você realmente internalize a prática da pesquisa empírica, que eu acho que já foi um pouco trabalhada, mas para a gente voltar um pouco a isso, né, quais são essas dificuldades para que a gente internalize essa prática, para que a gente hoje tenha isso, e se realmente projetos estão pensando, e colocando um pouco a questão do pensando, como é que eles se contribuem, como contribuem também, pode falar das falhas, dos problemas que a gente também vivencia em projetos como esse, né, a gente não estamos fazendo direcionamento. A gente tem diferentes experiências, mas que nos deram um traquejo no tocante a compartilhar as questões que nos mobilizam. Quando você abriu essa rodada falando de dificuldades, eu quero dizer que sim, são dificuldades, mas é a melhor parte do processo, porque são elas que certamente vão nos ajudar a estabelecer algumas, vamos dizer assim, alguns protocolos, alguns consensos, questões que têm a ver com a historicidade, o pano de fundo epistemológico desse processo, né? E que, de algum modo, né, remete àquelas outras questões mais remotas do que nos orienta. É claro que a gente tem uma ideia do que é o empírico, mas o âmbito em que essa ideia se formula para a gente ainda leva em conta questões que, vamos dizer assim, nos ajudam a nos posicionar em face desse empírico, né? Por exemplo, no encontro de pesquisa empírica de setembro, o ponto de inflexão do trabalho era homenagem ao Roberto Lira Filho, que afinal acabou se escondendo no painel lá, e quero dizer, o painel esse painel aqui, né? Não é o painel. É porque a referência a ele é uma pergunta que ele se propôs de saída, que é pesquisa, empírica ou não, mas em que direito? Eu acho que é alguma coisa aqui que a gente, né, se coloca, e ela é dramática porque ela rasga, né, os compêndios e os protocolos das nossas pesquisas. Por exemplo, quando Kant tinha que, como professor da congregação de carreira, não é o autor da crítica da razão pura, não. É o relator da matéria na congregação de carreira, na universidade dele. Tem que decidir, num parecer que vai ser votado pela congregação, em qual faculdade a filosofia do direito deve ficar, se na de filosofia ou no direito, né? Ele elabora um trabalho muito notável chamado O Conflito das Faculdades. A faculdade de Direito e a faculdade de Filosofia, né? E para solucionar esse conflito e encaminhar o parecer dele, ele disse, eu tenho que partir de uma pergunta.
Mas filosofia, mas de qual direito? Né? É isso, porque se trata de buscar os fundamentos que nos colocam em causa a construção de um objeto sobre o qual a filosofia vai se debruçar, esse é um trabalho do filósofo, não é do jurista. Olha para onde ele relegou o jurista, para ser mera cabeça de pau, não é isso? Porque ele diz, o jurista já parte de um fundamento que alguém lhe deu de que o direito é aquilo do qual ele vai extrair consequência. As universidades abrem um grande horizonte, mas elas abriram quando elas eram pré-burocráticas, porque elas são anteriores à estruturação da burocracia na modernidade, elas são pré-estatais. Quando elas se tornaram estatais, elas se engolfaram na burocracia. Então elas passaram a ser weberianas, né? Técnicos legal burocráticas. Então a gente está com o Lattes. Enquanto o Estado já se desburocratiza, porque ele cria o social, a perspectiva da participação, da construção de sentido, da leitura da política. Nós todos somos interdisciplinares, nós todos somos, vamos dizer assim, interpelantes no sentido dos paradigmas da nossa construção de sentido, né? Portanto, somos antidogmáticos, né? A dogmática que já domina o jurídico não é mais aceita nem na religião, né? Nem na teologia. Embora autores do jurídico chamassem o seu campo de dogmático, né? Agora, nós temos problemas de acertar os nossos consensos caminhando na mesma direção. Então, eu queria dizer assim, vamos acentuar essa dimensão do nosso caráter interdisciplinar. E, portanto, o conhecimento não é reivindicado monoliticamente por um único ângulo do saber, mas pelo diálogo entre todos eles. E a gente tem que ter, então, condição de pesquisa, de modo que o protocolo da pesquisa seja construído dialogicamente. Isso significa interligação de saberes também, tanto da academia, quanto da prática, da administração, quanto do social, do diálogo social. Porque o direito que a gente tem é o direito moderno, é o direito científico, é o direito burguês. Por que o Código Civil alemão, você que é civilista, se chama BGB? Porque é o Bürgerlich Gesetz. É o direito da burguesia. Por que o Código Civil Napoleão chama civil? É o direito das cívicas, né? Esse subproduto da condição urbana que a antropologia mostrou que era uma transição entre juridicidades. Eu acho que a gente estando no mesmo campo tem que partir desse diálogo sobre o que é direito, o Diego lembrou isso, mais que isso, qual é o direito? Qual é o direito? E abrir-se teórico e politicamente para lidar com as interpelações que provêm para nos orientar enquanto pesquisadores. Agora, felizmente hoje, né, quer dizer, a transição que é global, que é societal, que é institucional, coloca em descompassos, né, essa outra característica que é muito interessante. Não há mais um lugar específico para fazer conhecimento, para fazer pesquisa. Todo lugar é lugar de conhecimento. Quando a gente diz que o pluralismo abre ensejo para a conflitividade de normatividades não necessariamente legais, é uma opção teórica e política, porque a teoria é para isso. E há construção de poder para isso. Então, esse diálogo tem que ser travado. Esse protocolo tem que ser construído. E aí ele tem que ser construído nas relações interinstitucionais, governo, universidade. Tem que ser construído nas relações intersocietais, Estado, sociedade civil, disputando valor para essas questões. As dificuldades são, a maior é esse seu tempo aí, mas são lidar com essas questões que nos desafiam, mas que são boas questões, porque nos obriga a sair do isolamento do nosso voluntarismo, ou dos nossos lugares comuns, ou do nosso senso comum, que é uma redução do conhecimento científico, né, para poder dialogar, porque não há conhecimento na solidão. A gente só pode fazer isso no coletivo. A primeira coisa que eu queria levar em consideração, e eu acho que talvez isso seja um componente relevante do Pensando Direito, e acho que essa última fala
que o professor José Geraldo finalizou para me dar a deixa, que pesquisa é, ou deveria ser, um empreendimento social, né? O diálogo acadêmico é um elemento absolutamente imperativo da pesquisa, e isso é uma coisa que não se aprende. Eu acabei de passar no mestrado, e aí uma das coisas que eu queria colocar no meu projeto era um diálogo com outros grupos, enfim, com outras áreas, outras faculdades. E aí eu pedi para uma amiga minha me ajudar na revisão, e aí ela falou assim: nossa, mas é um mestrado, né? Mas e essa parte em grupo aí, como é que você vai fazer? Ué, mas é um desejo, né, de entrar numa discussão pública. E ela achou isso algo absolutamente chocante, porque não é da nossa formação. A gente não foi, embora o Fábio falou que hoje existe uma terra muito mais fértil para falar em pesquisa empírica, pelo menos na minha percepção, de longe não é o discurso hegemônico, né? Ou o zelo com a discussão metodológica, por mais que não necessariamente empírica, ela de longe não é uma preocupação dos juristas. E essa preocupação, por exemplo, da pesquisa como empreendimento social é uma coisa que é um dado de outro mundo. Uma outra coisa que foi falada aqui, e que é muito importante, que a gente hoje se baseia no modelo americano, que é a discussão dos dados. Se você acha que pesquisa é um empreendimento social, você tem que preservar dado. Alguém tem que poder refazer sua pesquisa e chegar a conclusões iguais, diferentes, enfim, se inserir nesse diálogo. Essa discussão de como você vai preservar os dados, por exemplo, daquela pesquisa empírica que você fez, que é uma coisa extremamente rica para esse diálogo, não existe. Virtualmente não existe, óbvio que existem exceções, mas isso é uma coisa, por exemplo, que quando eu li, é algo tão absolutamente óbvio. E quando eu li, eu tive uma epifania, né, no texto, e eu falei: por que ninguém nunca, numa faculdade de Direito, me falou isso? Por que eu nunca pensei sobre isso? E aí falar um pouquinho o papel das universidades nesse processo, e a dificuldade que a gente tem de nos entendermos como pesquisadores, entender como é que funciona isso, quais são os papéis. Especificamente recortando para o Pensando, a gente sempre teve lá, e para mim é muito honroso fazer parte desse grupo de gente que passou por lá como coordenador, como pesquisador, como gestor do projeto. Nunca foi o nosso objetivo achar que criou a pesquisa empírica, porque é absurdo, né? É mentiroso. Mas claramente existe um componente no Pensando que eu acho que é rico, e talvez que ele foi replicado em outros espaços, que o Pensando funcionou em alguma medida como um hub. E não o único, mas talvez um hub que durou 7 anos, sendo liderado por gente progressista, que queria ver o direito como um instrumento de transformação social, que queria saber como que a lei pegava na prática, e não se o Paulo Bonavides e o Zé Afonso, numa doutrina, diziam que aquele direito era X ou Y. Eu acho que o Pensando Direito, e aí todos os processos que são concomitantes, anteriores ou posteriores, como a RED, né? Como o papel do IPEA também, que sempre teve, eu acho que esse papel, apesar de ser governo, sempre teve esse papel de juntar gente para fazer discussões. O Pensando especificamente no direito, eu acho que ele teve esse papel. Ele teve esse papel de juntar muitos desses grupos, botar gente para conversar, fazer os 20, 30 eventos, 15 eventos que tiveram no Pensando, e botar a gente para conhecer, né? Para olhar um na cara do outro e falar assim: nossa, eu sou um mestrando, graduando, que estou fazendo minha iniciação científica junto com um doutor que está falando o que eu nunca ouvi, que pesquisa em empreendimento social, que dado precisa ser preservado, e começa a criar um caldo de cultura mesmo. Criar não, acho que é criar a palavra errada, mas começa a manter ou a estimular esse caldo de cultura que ainda não é hegemônico, e talvez pudesse ser. É uma preocupação com aquilo que estudos bastante recentes na América Latina, do chamado giro descolonizador, Aníbal Quijano, Ramon Grossfogel, Walter Mignolo, etc., Edgar Lander, chamam de a colonialidade do saber. E a minha preocupação foi sempre de ter uma atitude dentro do Pensando Direito em relação ao movimento de estudos empíricos, jurídicos empíricos, que vem dos Estados Unidos, etc.,
não de rechaçar pela sua procedência, mas de ter uma incorporação crítica dessa perspectiva, para não ser uma nova forma de colonialidade do saber que a gente está reproduzindo nos cursos de direito nas universidades em geral, em termos de processo de produção de conhecimento. Porque não se trata, pura e simplesmente, de substituir o bacharelismo, o dogmatismo, por um certo empirismo, que muitas vezes, e aí uma crítica que eu faço a não todos, mas a muitos autores dessa perspectiva, que parece que abandonaram a teoria, né? E aí a necessidade do Roberto Lira Filho para discutir que direito se vai pesquisar. Porque a empiria sem teoria vira empirismo e é pouco crítico, enfim. E isso não pode ser reproduzido, né? E daí a necessidade da gente sempre lembrar da história, né? De dizer que é claro que as condições atuais elas são especiais, mas que existe uma história nossa, né? E que nós podemos e devemos desenvolver métodos próprios, objetos próprios, porque a nossa realidade é específica, né? Toda a realidade é específica e a pesquisa autêntica ela está preocupada em primeiro lugar com isso, né? E a partir daí dessa construção dialogar de igual para igual com aquela cultura específica que gerou aquela escola que busca estudar aquela realidade. Então isso é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Para não reproduzir isso que é a visão clássica, moderna, burguesa, expressada, por exemplo, por Kant, como o professor Zé Geraldo colocou, que é o de a gente ficar contabilizando os fenômenos do poder, né? O direito não é o poder que se manifesta, mas é um sistema simbólico bastante complexo que constrói legitimidade para mobilizar o poder social. Olha que pretensão a minha tentar dar uma definição, mas me parece que caminha cada vez mais nesse sentido os estudos de Bourdieu, da antropologia cultural, etc., e contribui para mostrar para a gente que, como sistema simbólico, nós temos muitos instrumentos para demonstrar como é que funciona o direito, ou de tentar construir aproximações, abordagens possíveis para compreender esse fenômeno complexo que é o direito, né? Que não é a pura força bruta, não é o poder, mas mobiliza o poder, e a norma é uma das instâncias disso, não a única, mas uma delas, né? E daí, por exemplo, como sistema simbólico, a importância de a gente dialogar, por exemplo, com a psicologia, que é um campo que eu não vejo ainda um diálogo franco, e me parece que é fundamental não só porque a sociologia tem transitado para a psicologia, né? Mas também muitos dos métodos empíricos adotados, eles têm um embasamento em teorias que vêm da psicologia. Eu não digo que não está sendo feito, mas eu digo que a aproximação tem sido muito mais com sociologia, com antropologia. Eu sinto falta desse aspecto. Uma outra questão, e muito importante, ao meu ver, pela situação do Brasil hoje, né, é o ponto de vista do qual se parte, né? Eu acabei de voltar de estudos de doutorado de sanduíche com o professor Henrique Dussel, lá no México, um autor importante da filosofia da libertação, e ele gosta muito de citar Walter Benjamin. Eu não quero parecer pedante, mas acho que é interessante essa passagem nas teses sobre a história do Walter Benjamin, quando ele fala da importância do ponto de vista do qual vai se contar uma história, né? Se é o ponto de vista do vencedor ou do vencido. E a perspectiva, quando a gente coloca a importância de partir do ponto de vista dos movimentos sociais, por exemplo, é o de dizer que a pesquisa jurídica empírica ela pode e deve partir desse ponto de vista para estudar, sim, judiciário, para estudar, enfim, todos os fenômenos considerados objetos importantes de serem estudados, mas para quê? Para fazer apologia do poder estabelecido? Não, é para mostrar que o rei está nu. O papel da pesquisa empírica é o de desvelar essas relações de poder que o direito acaba encobrindo, porque o direito tem um papel ideológico também, né? E o direito moderno ele tem esse papel. A ficção da igualdade jurídica, somos todos iguais, né? Eu sou tão igual quanto
enfim, não vou citar exemplos porque eu posso me complicar. Mas esse é um ponto de vista importante, por quê? Porque me parece que cada vez mais fica claro, pela situação mesmo da polarização da sociedade brasileira hoje, de que existe uma finalidade nesse processo de produção desse conhecimento, que é a transformação desse sistema jurídico que nós temos hoje, que é um sistema que legitima a violência, que legitima o machismo, que legitima o extermínio da juventude negra, uma série de pautas que estão aí colocadas, que a SAL encampa e que a pesquisa empírica ela vem para tentar construir argumentos para isso. Agora, o que eu queria colocar até como uma sugestão e um recado, né, depois dessa eleição desse congresso, que é o congresso mais conservador desde 1972, né? Eu não tenho muita ilusão, infelizmente, em relação a convencer esse congresso com dados muito bem construídos das pesquisas empíricas que são desenvolvidas muito seriamente. Eu acredito muito mais que esses dados sejam utilizados para mobilizar a sociedade brasileira a discutir sobre os dados mesmo, sobre o extermínio das mulheres pelo problema da não legalização do aborto, por exemplo, né? Do extermínio da juventude negra, enfim, uma série de temas, né, que dados falam muito bem, mas não vão falar, ou dificilmente vão falar para a maioria dos legisladores, mas vão falar para a sociedade brasileira. E a partir dessa mobilização é que esse congresso ele pode vir, eventualmente, a dar respostas, né? E está cada vez mais claro pela polarização, pelos recados, pelas articulações que estão acontecendo no próprio Congresso Nacional. Qual é o mote do Pensando em Direito? É democratização do processo de elaboração legislativa. Quais atores o Pensando em Direito mobilizou nessa que eu considero uma primeira etapa? A academia. Agora, tem muita sociedade civil organizada, disposta a discutir, disposta a propor temas de pesquisa, disposta, enfim, a construir uma agenda. Eu acho que o governo tem toda a legitimidade para fazer isso e deve fazer isso. Não precisa ter medo de fazer isso, porque quando a gente tem medo, a gente acua e a gente não constrói agenda, e sem agenda a gente não governa. Você tem essa tensão que já foi explicitada aqui antes entre a pesquisa que tem que ser útil ao governo e a autonomia acadêmica que tem que ser preservada até para que a pesquisa tenha qualidade. Tudo isso eu colocaria assim no rótulo de dificuldades de cunho científico e metodológicas inerentes a qualquer projeto de pesquisa aplicado do governo e que a gente viu no Pensando Direito, né? Então isso são questões para pensar, questões sobre moral o projeto. Só que depois da fala do Zé Geraldo e do Diego, eu acho que a gente também tem que trabalhar com uma outra esfera de desafio ou dificuldade do projeto, que é a esfera política, propriamente dita, né? Eu acho que assim, muito se criticou como essa eleição polarizou, radicalizou, explicitou, fomentou o ódio no país, etc. Mas a gente pode ver um lado otimista disso também, que é explicitar as posições político-ideológicas faz parte do aprendizado democrático e é bom que seja assim. Eu acho que, se você for avaliar a história do Ocidente, ou os países que têm democracias com um pouco mais de tempo do que a nossa, o problema não é você ter uma pessoa que defende posições machistas, homofóbicas, etc. Esses imbecis sempre vão existir, só que eles têm que ter o espaço dele. Enfim, numa democracia a gente quer que as pessoas não sejam condenadas pela opinião que defendem, né? Então, a produção do saber para a disputa política ela se dá de várias formas. A frente acadêmica é só uma delas. Eu acho que um exemplo muito ilustrativo do seio do Pensando Direito, que mostra como que você pode fazer a produção do saber para uma disputa política, é o caso do Marco Civil da Internet. Só para deixar claro, se vocês forem acessar o site lá do Pensando Direito, vai ter as pesquisas empíricas ou não, porque você tem pesquisas teóricas também no Pensando Direito, que foram feitas nos últimos anos, mas vocês têm também acompanhamento da pauta legislativa, vocês têm consultas públicas que foram feitas, entre elas o Marco Civil da Internet. Aconteceu uma coisa muito interessante com o Marco Civil. Ele foi uma construção coletiva. A proposta do presidente Lula à época é que você tivesse um amplo debate com os setores da sociedade envolvidos com aquilo.
do ativismo digital, dos hackers, das teles, enfim, todos os setores que estivessem interessados no assunto, como vai ser a governança da internet, como que vai ser o Código Civil, a Constituição da internet, que é o Marco Civil, eles poderiam sugerir, desde o princípio, quais seriam os temas e quais seriam a redação dos dispositivos. Então, isso não foi uma pesquisa selecionada por edital que o acadêmico fez, foi uma construção coletiva do saber. O papel da secretaria ali era meramente mediar esse debate de ideias, muitas delas extremamente antagônicas, para que daí surgisse um texto em que aquele grupo amplo, aberto para toda a sociedade, foi feito obviamente pela internet, pudesse se sentir contemplado. E a coisa mais interessante que aconteceu, e isso a gente viu lá dentro da secretaria, é que quando esse texto foi submetido ao Congresso, talvez não um Congresso tão ruim quanto que a gente elegeu para o ano que vem, mas um Congresso muito difícil nessa pauta, você já tinha uma coalizão da sociedade formada em defesa daquela pauta. O Marco Civil da Internet não teria sido aprovado se você não tivesse os mais variados grupos sentindo que aquele texto era deles. Então você tem um caso aí de uma política pública construída participativamente, de uma construção do saber verdadeiramente, professor Geraldo, em que você não necessariamente fez que foi uma construção do saber empírico, aquelas pessoas todas que estavam lá tinham a sua experiência de lidar com a internet das mais variadas formas diferentes, mas que não foi feita no estilo de pesquisa científica, por assim dizer. Então, acho que isso também é uma grande inovação do Pensando Direito, e aí eu concordo com o Diego no outro aspecto que ele colocou. Para falar de psicologia eu entendo um pouco, meu mestrado é em neuropsicologia. A força do argumento, ela é importante para convencer as pessoas, mas ela está longe de ser a força mais importante. Tá? O que, na verdade, o que a psicologia social mostra é que, por exemplo, o processo de aprendizagem, que é o que acontece na universidade, não é um processo horizontal entre iguais, que vença o melhor argumento, etc. Ele é um processo simbólico em que se estabelece a autoridade do professor que está em sala de aula, em que ele pode construir pontos com os alunos que podem se identificar dele de mais formas ou menos formas, e quanto mais eles sentirem que ele é uma fonte com credibilidade, mais eles vão ser permeáveis aos argumentos, os alunos. Os seres humanos funcionam assim. Então, assim, a gente precisa de bons argumentos, mas eles são só o começo da história. Política é disputa. Na forma democrática em que a gente moldou as nossas instituições, no Congresso você tem que ter voto. Você tem que ter um número de representantes, você tem que ter voto. É uma pena que muitas vezes setores da sociedade brasileira bradem por mudança com tanto ímpeto e não percebam que eles têm que transformar isso em voto por aqueles que efetivamente defendem pautas concretas de transformação. Esse é o grande drama, na minha opinião, da democracia brasileira hoje. Você tem muita indignação legítima, você tem muitas pautas que legitimamente requerem mudança, mas aí você tem uma transição apressada para, então são todos ladrões, então a política não presta, então tudo que se faz no Congresso é fisiológico, é escuso, então está todo mundo querendo sacanear, etc. Sendo que a política, ela sempre foi assim. Se vocês forem lá ver os filósofos gregos, etc., a dinâmica política ela é essa. Então eu acho que o que o processo do Pensando Direito nos ensina em termos de política é que você pode qualificar a discussão, você pode vencer com bons argumentos construídos em cima de dados, mas que você tem que fazer política. Nenhuma das pesquisas do Pensando Direito, por si só, virou projeto de lei ou foi incorporada em propostas normativas que estavam colocadas. Paralelamente a isso, você tinha um trabalho árduo, sofrido, sujeito a inúmeras derrotas de se negociar, de se fazer concessões, de saber qual é o melhor momento de propor uma pauta, de dizer, olha, até aqui dá para fazer, depois disso aqui o projeto é tão ruim que a gente não quer que ele seja mais aprovado. E assim se mudou a lei de lavagem de dinheiro, assim se aprovou a lei das organizações criminosas, a lei anticorrupção, que são transformações que a sociedade brasileira pediu nas ruas no ano passado. Assim se fez o Marco Civil da Internet. Então, assim, a gente precisa fazer ciência, a gente precisa de pensar em rigor metodológico, a gente tem que ir lá no regras de inferência da Lipstein, do Gary King, e tem que aprender aquilo, mas a gente tem que saber que política é uma arte, é uma prática que, enquanto a gente está falando de transformação social, ela é inafastável. E aí ter nojinho dela não ajuda, não funciona, não querer se informar, é você se colocar fora desse processo
né, e como já se disse tantas vezes, deixar que aqueles que se sentem bem no mundo político decidam por você. Vou concordar muito com o José Geraldo e Marcelo, quer dizer, a única forma, acho que o Diego também ressaltou isso, acho que a única forma da gente conseguir avançar na produção de acordo é trabalhar de maneira mais associativa, mais coletiva, né, mais dialógica. E eu acho que o projeto pode ajudar a fazer isso, na medida em que, por exemplo, faça balanços como esse, né? Coloque os grupos que trabalharam para dialogar mais, isso tem sido feito. A gente tem feito aí alguns eventos, inclusive trazendo esses grupos para contribuir conosco em outras discussões, né? Não necessariamente, não exatamente aquelas nas quais eles se engajaram no projeto. Mas né, tendo em vista essa perspectiva de formação de acordos, né, sobre o que é fazer pesquisa empírica em direito. Eu acho que ele tem que buscar configurar esse campo como um campo no qual um campo inclusivo, né? Acho que a grande lição lá do movimento de direito e sociedade nos Estados Unidos é que eles, justamente como cada um era marginal na sua instituição, né, os juristas na faculdade de direito, sociólogos na sociologia, né? Quando eles se reuniam para compor o campo, eles tinham a clareza de que se eles começassem também a se digladiar muito ali, né, não ia sobrar espaço fértil para ninguém, né? Então eles tinham que se entender, tinham que se respeitar um pouco mais. Eu acho que quando se a gente trouxer para a pesquisa empírica uma lógica que é muito presente na academia, né, e muito presente na academia jurídica, que é essa lógica da exclusão de quem pensa diferente, a gente vai corre um sério risco aí do campo não prosperar, né? Eu acho que todas essas dimensões aí problemáticas da pesquisa empírica em direito, né, se o direito é norma ou se ele é um conjunto de relações sociais, se a pesquisa empírica em direito serve para construir teoria social ou se ela serve para instrumentalizar uma mudança na realidade, né? Ou se ela serve também para viabilizar uma forma de intervenção que o próprio pesquisador deseja, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que equacionar no desenho, né, da pesquisa, da investigação. Eu acho que ele tem que se beneficiar do diálogo, né, da interlocução. Então, discutir com os pares, discutir com os sujeitos também, né? Então, para fazer uma pesquisa dessa, a gente faz um piloto e depois devolve para esses sujeitos e fala, olha, o que a gente estava olhando aqui nessa entrevista era isso. O que você acha? A gente fez as perguntas corretas, né? Sim ou não? E esse tipo de conhecimento sobre como produzir o conhecimento é que eu acho que é o maior campo que a gente tem que investir hoje na pesquisa empírica, né? Mas para poder investir nisso, a gente tem que ir de peito aberto, né, com disposição para aprender, para discutir, né, dialogar, né, aprender com os outros. E também, né, tem que compreender que a gente está trabalhando aqui com uma questão com relações de poder, né? E, portanto, a gente tem que reafirmar compromissos éticos também. A pesquisa empírica não vai ser um direito, ela não pode ser pensada, né? E aí acho que todas as áreas do conhecimento passam por esse dilema ético, né? Mas eu acho que no direito ele é mais grave, porque a gente está interferindo na construção de normatividade, né? Eu acho que a discussão da ética e do como fazer, né, elas têm que ser intensificadas, mas dentro desse espírito de associativismo e de coletividade.